Você sabia que a Bíblia revela algo surpreendente sobre o corpo humano que a maioria das pessoas nunca percebeu? Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo apresenta uma verdade que desafia nossa compreensão. O corpo que carregamos hoje não é definitivo, mas uma semente que será transformada em algo incorruptível e eterno. Ele nos mostra que o corpo celestial não é apenas espiritual, mas real, tangível e glorioso, capaz de existir na eternidade, sem sofrer decadência, dor ou morte. Imagine que tudo o que hoje conhecemos, nossas limitações físicas, enfermidades, envelhecimento, será completamente renovado. E mais, nem todos precisarão dormir na morte para experimentar essa transformação. Alguns receberão esse novo corpo enquanto ainda vivem. Essa revelação, silenciosa para muitos, altera a forma como entendemos a vida, a morte e até mesmo nosso propósito aqui na Terra. Enquanto descobrimos esses mistérios sobre o corpo celestial, vale a pena estar sempre por dentro de cada revelação e reflexão. Inscrever-se no canal é a forma mais simples de acompanhar cada descoberta que transforma a forma de olhar para a fé e para a eternidade, sem perder nenhum detalhe dessa verdade escondida nas Escrituras. A cidade de Corinto, nos tempos do apóstolo Paulo, era um caldeirão fervente de culturas, ideias filosóficas e práticas religiosas diversas. Em meio à efervescência de uma metrópole grega, altamente influenciada pelo pensamento helênico, muitos crentes convertidos ao Evangelho ainda carregavam antigas concepções sobre a alma, o corpo e a vida após a morte. Nesse cenário, Paulo escreve sua carta aos Coríntios com um tom pastoral, mas também apologético, combatendo as distorções doutrinárias que ameaçavam corroer a esperança da ressurreição. Uma doutrina central do cristianismo primitivo. O capítulo 15 de 1 Coríntios emerge como um poderoso manifesto contra a incredulidade silenciosa que se infiltrava na igreja, colocando a morte no centro do debate, apenas para ser vencida pela glória da vida eterna. Não se tratava apenas de uma dúvida sobre um evento futuro, mas de uma crise de fé presente. Havia entre os crentes quem cresce na ressurreição de Jesus, mas duvidasse da possibilidade de que os mortos também ressuscitariam. Para Paulo, isso era uma contradição insustentável. Ele não escreve de maneira teórica, mas com urgência, como quem tenta reacender uma chama que ameaça se apagar. A ressurreição para ele não é uma metáfora espiritual ou um consolo simbólico, mas uma realidade concreta que molda a identidade do cristão. Sem ela, tudo desmorona, desde a pregação apostólica até a esperança dos mártires. A força do argumento paulino está na maneira como ele costura a doutrina com a própria experiência dos coríntios. Ele lembra que muitos deles haviam crido na mensagem do Evangelho, que essa fé tinha produzido frutos e que negar a ressurreição seria como arrancar as raízes da própria árvore que os sustentava. O apóstolo não evita a atenção do tema. Ele a enfrenta com ousadia, guiando os leitores desde o testemunho dos que viram Jesus ressuscitado até os desdobramentos escatológicos da ressurreição dos mortos. É nesse fio condutor que a revelação sobre o corpo celestial começa a se desenrolar, não como um conceito abstrato, mas como o destino glorioso reservado àqueles que estão em Cristo. A carta ganha peso não apenas por seu conteúdo, mas pelo momento em que é escrita. Paulo estava diante de uma igreja dividida, imatura em muitos aspectos, mas ainda assim preciosa aos olhos de Deus. Ao falar sobre a morte e o que há além dela, ele está, na verdade, reafirmando a dignidade da vida cristã aqui e agora. A ressurreição futura reconfigura o presente, dando sentido ao sofrimento, coragem diante da perseguição e propósito em cada escolha feita sob a luz da eternidade. O corpo celestial não é apenas uma promessa distante, mas uma âncora que impede o naufrágio da fé em tempos de dúvida. Talvez, sem perceber, muitos ainda hoje enfrentam o mesmo dilema que os coríntios.
Há quem viva como se a fé fosse apenas para esta vida, como se a morte fosse o fim absoluto. Porém, a carta de Paulo corta esse engano pela raiz. Sua mensagem ainda ecoa com força. Se Cristo ressuscitou, então a morte já está derrotada e um novo tipo de existência nos aguarda. O corpo celestial, que será detalhado ao longo do capítulo, não é um adorno teológico. É a resposta divina à limitação humana, à decadência do corpo físico e à angústia da finitude. Ao abrir o coração no início do capítulo 15, Paulo revela o que ele considera de primeiríssima importância, que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Essa tríade, morte, sepultamento e ressurreição, forma o coração pulsante do Evangelho. Não há fé cristã verdadeira sem a ressurreição corporal de Jesus. Para os primeiros discípulos, essa verdade era o selo final que autenticava tudo o que Jesus dissera e fizera. Sem ela, todo o edifício da fé ruiria, como uma construção sem alicerce. O corpo glorificado de Cristo não era apenas uma prova de poder, mas a garantia de que os que creem nele participarão da mesma glória. Não à toa, Paulo dedica tanto espaço e energia para reforçar essa doutrina. Ele apresenta testemunhas oculares. Pedro, os 12, mais de 500 irmãos, Tiago, todos os apóstolos e, por fim, ele mesmo. Esse detalhamento mostra que a ressurreição de Jesus não foi uma alucinação coletiva ou uma lenda tardia, mas um evento histórico registrado e confirmado por múltiplas fontes vivas. Mais do que uma questão de fé, era uma questão de fato. E esse fato se torna a pedra angular sobre a qual todo o restante da esperança cristã se apoia. Se Cristo não ressuscitou, então, como diz o apóstolo, a pregação é vã, a fé é inútil e os pecados ainda não foram perdoados. As palavras são fortes porque a consequência seria devastadora. Os crentes que morreram estariam perdidos, e os que ainda vivem seriam os mais dignos de compaixão entre os homens. Esse raciocínio desconstrói qualquer visão do cristianismo como mero sistema ético ou filosofia de vida. A fé cristã é escatológica em sua essência. Ela aponta para o fim dos tempos, para o retorno de Cristo e para a transformação do corpo. Sem isso, o Evangelho se reduz a uma boa intenção sem destino. A ressurreição também tem implicações morais. Se os mortos ressuscitarão, então o corpo importa. O que fazemos com ele importa. A visão grega que desprezava o corpo em favor da alma era incompatível com a esperança cristã. Paulo combate essa ideia com firmeza. A redenção não é apenas da alma, mas do ser completo. O corpo, que hoje é semeado em fraqueza, será levantado em poder. Isso muda completamente a forma como o cristão encara o sofrimento, a doença e até mesmo a morte. Não como derrotas finais, mas como etapas transitórias de um plano eterno. Tudo isso prepara o caminho para uma das revelações mais ousadas da carta: que haverá uma ressurreição semelhante à de Cristo para os que estão unidos a Ele. Não se trata de reanimação do mesmo corpo terreno, mas de uma glorificação, uma nova forma de existência que mantém a identidade, mas transcende a limitação. É essa realidade que será explorada com mais profundidade ao longo do texto, à medida que Paulo revela o que se esconde por trás do corpo celestial. Em um dos trechos mais intrigantes de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo recorre à imagem da agricultura para explicar o que muitos na igreja pareciam não entender. Como seria possível que um corpo morto voltasse à vida em outra forma? A resposta vem com uma metáfora poderosa. Quando alguém planta uma semente, ela não permanece do mesmo jeito no solo. Ela morre para que possa surgir uma nova forma de vida, diferente, mas conectada com a anterior. Esse processo de transformação da semente em planta é, segundo o apóstolo, uma chave para compreender a ressurreição. Essa ilustração vai além da simplicidade visual. Ela carrega em si um profundo ensinamento espiritual.
A semente representa o corpo atual, frágil, sujeito ao tempo, à dor, ao pecado e à morte. Ao ser semeado, ou seja, ao ser entregue ao solo da terra na morte, ela não está sendo descartada, mas preparada para uma nova existência. A planta que surge representa o corpo celestial, incorruptível, glorioso, cheio de poder e adequado à eternidade. Essa transição não é um retorno ao que se era, mas uma superação plena e divina do estado anterior. O contraste entre o que é semeado e o que é ressuscitado é o núcleo da revelação. Paulo afirma que o corpo atual é semeado em desonra e ressuscita em glória. Semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Essas oposições não são apenas poéticas, são teológicas. Elas mostram que a ressurreição não é uma repetição, mas uma revolução no ser. O corpo espiritual, ao contrário do que alguns pensam, não é etéreo ou fantasioso, mas real. Tão real quanto foi o corpo de Cristo após sua ressurreição. Capaz de comer, de ser tocado ou de interagir, mas também de transitar entre o céu e a terra. Essa perspectiva transforma o modo como o cristão encara a morte. Se o corpo atual é uma semente, então o túmulo não é um ponto final, mas um campo de plantação. E a ressurreição é a colheita de Deus. Cada lágrima, cada enfermidade, cada limitação enfrentada aqui prepara um peso de glória que ainda será revelado. Não é à toa que Paulo convida os crentes a refletirem sobre o tipo de corpo que será dado por Deus. Pois ele, como o agricultor divino, dá a cada semente um corpo conforme lhe apraz. Ao tratar esse mistério com imagens tão vívidas, Paulo não só responde às dúvidas dos coríntios, mas também nos convida a olhar para a terra com outros olhos. Toda plantação passa por um processo silencioso antes da frutificação. A mesma lógica espiritual está na ressurreição. Há um silêncio entre a morte e a glória, mas o plano está em curso. A revelação sobre o corpo celestial não está apenas no futuro. Ela começa a germinar na mente de quem compreende o valor da semente, que morre para viver de outro modo. Enquanto refletimos sobre como a semente precisa morrer para se tornar algo glorioso, seria interessante saber qual imagem da transformação do corpo celestial mais desperta sua curiosidade até agora. Deixe seu comentário e compartilhe o que mais chama sua atenção nesse mistério revelado por Paulo. Ao continuar sua argumentação, Paulo amplia a metáfora e nos leva a contemplar a vastidão da criação. Ele afirma que há diferentes tipos de corpos, corpos celestiais e corpos terrenos, e que cada um possui sua própria glória. A lua não brilha como o sol, e as estrelas, ainda que todas cintilem, variam em esplendor. Essa comparação encontrada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 ao 41, tem um objetivo profundo: mostrar que o corpo celestial que nos aguarda não é apenas uma cópia glorificada do atual, mas uma categoria completamente distinta, ainda que relacionada ao nosso ser atual. A sabedoria do Criador é evidenciada na diversidade das formas e funções em toda a natureza. E se ele deu corpos apropriados para aves, peixes, animais e humanos, por que não daria também um corpo adequado para a eternidade? A glória do corpo celestial não anula a glória do corpo terreno, mas a supera em propósito e eternidade. Paulo não está depreciando o que é terreno, mas destacando que existe algo superior, reservado aos que pertencem a Cristo. E mais, ele deixa claro que essa transformação não depende de mérito humano, mas da soberania de Deus, que distribui as glórias conforme o seu plano. Essa revelação nos obriga a abandonar a ideia simplista de que o céu será apenas uma versão melhorada da vida terrena. A ressurreição não é um retorno nostálgico ao que perdemos, mas um avanço àquilo que ainda nem conseguimos imaginar plenamente. O corpo celestial será tão superior ao corpo atual quanto uma estrela é ao fogo de uma vela. E mesmo entre os que receberão esse novo corpo,
haverá distinções de glória, não em valor, mas em função e resplendor, como os astros no firmamento. Isso não deve gerar competição, mas reverência diante do mistério da eleição divina. É importante notar que, ao fazer essa comparação com os corpos celestiais e terrenos, Paulo também está reafirmando a bondade de Deus em tudo o que criou. Não há erro no corpo que temos agora. Ele cumpre um propósito essencial: nos carregar neste mundo e nos preparar para o próximo. O corpo celestial, por sua vez, não será limitado pela decadência, pelo cansaço ou pela enfermidade. Ele será plenamente ajustado para a vida eterna, onde a comunhão com Deus será perfeita e contínua. Essa esperança deve nos libertar da ansiedade estética e do culto ao corpo, tão comuns em nossos dias. Essa diversidade dos corpos aponta para uma ordem celestial que vai além do que nossos olhos podem captar. Não estamos caminhando para uma uniformidade cinzenta, mas para uma diversidade gloriosa e harmônica. A revelação do corpo celestial não é uma fuga da realidade atual, mas uma promessa que enriquece nosso entendimento sobre quem somos e para onde estamos indo. Ao olhar para o céu noturno, talvez comecemos a entender que há mais à nossa espera do que podemos imaginar, e que o brilho das estrelas é apenas uma sombra do que há de ser revelado em nós. O apóstolo aprofunda ainda mais a sua exposição ao traçar um contraste marcante entre o primeiro homem, Adão, e o segundo, Cristo. O primeiro foi feito do pó da terra, um ser terreno, limitado à realidade física e sujeito à morte. O segundo é do céu, e se tornou, por sua obediência e ressurreição, o protótipo do novo homem, aquele que traz consigo a natureza celestial. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 ao 49, Paulo declara que, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também traremos a imagem do celestial. Esse paralelo é mais do que simbólico. Ele revela o plano de Deus de restaurar a humanidade através de Cristo. Todos nós nascemos à imagem de Adão, frágeis, marcados pela desobediência e destinados ao pó. Mas aqueles que estão em Cristo têm diante de si uma nova identidade, moldada não pela queda, mas pela ressurreição. O corpo terreno nos conecta à terra, mas o corpo celestial nos conecta à eternidade. E essa transformação não é apenas espiritual, mas concreta, física e gloriosa. Cristo, o homem celestial, tornou-se o novo referencial da humanidade redimida. Paulo não ignora a beleza e a dignidade do corpo atual, mas mostra que ele é apenas a primeira etapa de uma jornada muito maior. O corpo que agora se deteriora, que sente dor, que envelhece e morre, será substituído por outro, incorruptível, cheio de poder e resplandecente como o próprio Cristo. A glória do corpo celestial não será apenas a ausência de fraquezas, mas a presença de uma plenitude que nunca experimentamos. É como se a humanidade fosse finalmente vestida daquilo para o qual sempre foi criada. A glória de Deus, habitando plenamente no corpo do homem redimido. Esse contraste também serve para nos lembrar que o corpo atual, ainda que imperfeito, é terreno sagrado. Não devemos tratá-lo com desprezo, mas com reverência, sabendo que ele será transformado. A maneira como vivemos agora, o que fazemos com nosso corpo, como o usamos para servir a Deus e aos outros, está intrinsecamente ligada ao corpo que receberemos. Isso não significa que a salvação se ganha por obras, mas que há uma continuidade entre o que somos agora e o que seremos. Não somos almas presas em corpos, mas seres integrais, aguardando a redenção total. Quando Paulo diz que traremos a imagem do homem celestial, ele está apontando para uma restauração completa, não apenas moral ou espiritual, mas também física. A imagem de Cristo não será refletida apenas em nosso caráter, mas em nosso próprio ser, incluindo nosso corpo. Isso nos convida a viver com os olhos na eternidade, mas com os pés firmes na missão que temos aqui.
Entre o pó e a glória, há um caminho traçado por Deus para cada um de nós. E o destino final é muito mais do que podemos pedir ou imaginar. A expressão corpo espiritual, usada por Paulo, parece, à primeira vista, um paradoxo. Afinal, como algo pode ser ao mesmo tempo corpo e espiritual? Muitos ao longo dos séculos interpretaram mal essa frase, pensando que se trata de um corpo invisível e material, quase como um fantasma. No entanto, quando lemos cuidadosamente 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, percebemos que Paulo não está se referindo à substância do corpo, mas à sua natureza e origem. O corpo espiritual é aquele que, embora plenamente físico, é guiado e capacitado inteiramente pelo Espírito de Deus. Paulo contrasta esse corpo com o corpo natural, ou seja, o corpo atual que vive segundo as limitações da carne, do pecado e da mortalidade. O corpo espiritual, ao contrário, será totalmente vivificado pelo Espírito Santo, liberto da corrupção, da morte e das inclinações pecaminosas. Isso não significa que será um corpo etéreo, mas que será um corpo como o de Jesus, após sua ressurreição, palpável, reconhecível, mas não sujeito às barreiras naturais. Ele apareceu em salas fechadas, caminhou com os discípulos e comeu peixe, mostrando que o corpo glorificado não é menos real, e sim mais real do que tudo o que conhecemos. A promessa do corpo espiritual não é uma fuga da matéria, mas a redenção dela. É Deus restaurando o projeto original do Éden, quando o homem caminhava com ele em plena harmonia. O corpo espiritual será a resposta final de Deus à fraqueza humana. Ele não apenas tirará o pecado do coração, mas também das células, dos ossos, dos limites físicos. O cristão, que hoje luta contra sua carne, será completamente livre, não apenas em espírito, mas em corpo também. Essa verdade oferece um consolo poderoso para todos os que enfrentam dores, doenças ou deformidades. O corpo espiritual também nos ensina algo sobre o propósito da criação. Deus não está nos preparando para viver eternamente como almas flutuantes, mas como seres plenos em um novo céu e uma nova terra. Essa realidade corrige uma teologia desequilibrada, que valoriza apenas o espiritual e negligencia o físico. Deus ama a matéria que criou e Ele mesmo se fez carne para redimi-la. O corpo espiritual será a união perfeita entre o físico e o eterno, entre a terra e o céu, entre a criação e o Criador. Chamar isso de paradoxo seria não compreender a profundidade da promessa. O corpo espiritual não é uma ideia abstrata ou um conceito filosófico. É o destino concreto dos que estão em Cristo. Quando essa realidade nos invade, ela muda a forma como tratamos nosso corpo hoje e como enxergamos o futuro. Não estamos apenas esperando um alívio, mas uma transformação completa. E ela virá, com glória, com poder e com uma nova definição do que é ser humano. No coração da exposição de Paulo está o contraste entre dois homens que representam dois começos e, consequentemente, dois destinos, Adão e Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Paulo afirma que o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, enquanto o último Adão, que é Cristo, tornou-se espírito vivificante. Essa comparação é mais do que uma análise teológica. Ela é uma chave para compreender toda a narrativa da redenção. Adão é o ponto de partida da humanidade natural, sujeito à queda, à corrupção e à morte. Cristo, por outro lado, inaugura a nova humanidade, marcada pela ressurreição, pela incorruptibilidade e pela vida eterna. O corpo que herdamos de Adão carrega as marcas da sua limitação. Nele estão inscritas as consequências do pecado original: cansaço, dor, enfermidade, envelhecimento e, por fim, a morte. Ele é alma vivente, mas não espírito vivificante. Ele recebe a vida, mas não a transmite.
Já o corpo que herdamos de Cristo será diferente em sua essência. Ele não apenas viverá, ele dará vida. Ele será movido pelo Espírito pleno de glória, incorruptível, eterno. Essa distinção entre os dois homens é o que fundamenta nossa esperança. Estamos saindo de um estado para outro, de uma natureza caída para uma natureza redimida. Essa revelação também aponta para o fato de que a ressurreição é mais do que um retorno à vida. É uma nova criação. Como Adão foi o início da antiga humanidade, Cristo é o início de uma nova. Ele não apenas ressuscitou, mas ressuscitou como o primeiro entre muitos. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 29, também afirma que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Isso quer dizer que aquilo que aconteceu com ele acontecerá conosco. O corpo glorificado de Cristo é o modelo e a garantia do corpo celestial que os redimidos receberão. Quando olhamos para os dois homens, Adão e Cristo, não estamos apenas vendo figuras históricas, mas arquétipos espirituais. Um nos leva ao pó, o outro à glória. Um nos introduz à morte, o outro à vida eterna. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossa existência. Não somos definidos por nossa origem em Adão, mas por nossa união com Cristo. E essa união é completa, alcançando o corpo, a alma e o espírito. O corpo celestial não é um prêmio aleatório, mas o resultado da obra de Cristo, o novo homem que venceu onde o primeiro falhou. Esse entendimento também deve gerar em nós uma nova postura diante da vida. Se estamos destinados a carregar a imagem do homem celestial, então devemos viver hoje em conformidade com essa verdade. Cada escolha, cada ato de fé, cada renúncia é um passo nessa jornada da imagem de Adão à imagem de Cristo. O corpo celestial não será um fim, mas o início de uma nova realidade onde finalmente seremos plenamente o que fomos criados para ser. No clímax de sua explicação sobre a ressurreição, Paulo introduz um conceito extraordinário, a transformação súbita e total do corpo humano. Ele declara em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqui, o apóstolo revela que o corpo que hoje conhecemos passará por uma metamorfose divina. Não apenas deixará de se deteriorar, mas se tornará incapaz de se corromper novamente. Essa transição não será gradual, mas instantânea, operada diretamente pelo poder de Deus. O corpo que agora sentimos, que sofre com doenças, limitações e decadência, está marcado pela corrupção não apenas moral, mas física. Vivemos conscientes de que tudo o que é vivo hoje, amanhã pode morrer. Essa fragilidade acompanha a humanidade desde a queda. Mas o corpo celestial não apenas escapará da morte, ele será absolutamente imune a ela. Não mais haverá desgaste, dor, cansaço ou velhice. A vida eterna não será uma existência estática, mas uma vida plena, contínua, sempre nova. Essa transformação não será apenas uma renovação, mas uma reconfiguração da própria estrutura da existência humana. Paulo utiliza a linguagem de revestimento para explicar esse processo, como se o novo corpo fosse uma veste que cobre e transforma o corpo atual. Isso nos remete à ideia de que não perderemos nossa identidade, mas seremos completados, revestidos com algo superior. O corpo celestial não anula o terreno, ele o transcende. Essa imagem poderosa é reforçada em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, quando o apóstolo fala de sermos revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. É a vitória da eternidade sobre o tempo, do espírito sobre a carne. Essa promessa impacta profundamente o modo como enfrentamos as lutas da vida. Saber que nosso corpo atual é temporário e que um corpo glorioso nos aguarda, nos ajuda a suportar as dores e enfermidades com fé. Cada lágrima, cada cicatriz, cada limitação física será transformada em glória. Nada será desperdiçado.
Deus está trabalhando em cada detalhe, preparando-nos para um corpo que será digno da eternidade. E esse corpo será como o de Cristo, glorioso, poderoso e incorruptível. É a consumação de uma obra que começou na cruz e será completada na ressurreição. Essa transformação final não é apenas um ponto na linha do tempo profético, mas uma âncora para o presente. Ela nos ensina a não nos apegarmos ao que é passageiro, a não idolatrarmos o corpo atual, mas também a não desprezá-lo. Ele é semente de algo glorioso e deve ser tratado com respeito e responsabilidade. Quando esse corruptível se revestir de incorruptibilidade, então conheceremos, pela primeira vez, o que significa viver plenamente. E esse dia se aproxima, mais real do que qualquer outra promessa que já se cumpriu. Em meio a seu ensino sobre a ressurreição, Paulo faz uma pausa para compartilhar algo que ele chama de mistério, uma verdade antes oculta, agora revelada. Ele declara em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra dormir aqui é usada como um eufemismo para a morte, algo comum no vocabulário cristão primitivo. O apóstolo revela que haverá uma geração de crentes que não provará a morte, mas que, mesmo vivos, experimentarão a mesma transformação que os mortos em Cristo. É uma promessa que rasga o véu do tempo e nos coloca diante de um momento único na história da redenção. A transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos ocorrerão simultaneamente, em um evento que Paulo descreve como repentino, num momento num abrir e fechar de olhos. Essa linguagem enfatiza a velocidade e a imprevisibilidade do acontecimento. Não será um processo demorado, mas uma intervenção direta e imediata de Deus na história. Os que estiverem vivos naquele dia não precisarão morrer para receber o corpo glorificado. Serão transfigurados, elevados de um corpo mortal para um corpo imortal, sem passar pelo túmulo. Essa verdade desafia nossa lógica humana, mas revela a majestade dos planos de Deus. Esse mistério reforça a importância de estarmos preparados espiritualmente. Se a transformação pode acontecer em um instante, então cada momento importa. Não haverá aviso prévio nem segunda chance. A vida cristã precisa ser vivida com vigilância, expectativa e fé ativa. Jesus também falou sobre estarmos prontos, como servos que aguardam o retorno do Senhor a qualquer hora. O corpo celestial não será dado com base em status terreno ou acúmulo de obras, mas àqueles que estão em Cristo, que o aguardam como noivos, aguardando o noivo. A revelação de que nem todos dormirão também é um bálsamo para os que temem a morte. Saber que é possível ser transformado sem passar pelo vale da sombra da morte revela a bondade de Deus em sua variedade de caminhos. Para uns, a glória virá após o repouso no pó. Para outros virá ainda em vida, mas o destino será o mesmo: um corpo glorificado, uma nova existência, um encontro com o Senhor nos ares. Essa esperança não é teoria religiosa, mas uma promessa selada com o sangue de Cristo e confirmada pelo Espírito. Essa verdade escatológica deveria nos despertar. Vivemos dias em que muitos tratam a eternidade como um conceito distante, irrelevante. Mas o fato de que nem todos morrerão deveria acender em nós uma urgência santa. A eternidade pode começar a qualquer momento. O corpo celestial não está reservado apenas para depois da morte. Ele pode vir no tempo de um piscar de olhos. E isso nos convida a uma vida consagrada, desperta, cheia de fé e alinhada com os céus. Há um som que a terra ainda não ouviu, mas que será inconfundível quando ecoar. Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que esse momento acontecerá ao som da última trombeta, quando os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Essa trombeta não é um simples ruído simbólico, é o sinal definitivo de que o tempo terminou e a eternidade começou. É um chamado celestial, não apenas para levantar os mortos, mas para iniciar um novo modo de existência.
Esse toque será o som da vitória de Deus sobre toda a criação caída. Essa trombeta está conectada com outras passagens proféticas que reforçam o mesmo cenário. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Paulo diz que o Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Não é uma cerimônia silenciosa. É um evento cósmico, visível e audível, que romperá as leis naturais com a autoridade do Criador. No soar dessa trombeta, o que era natural será revestido de sobrenatural. O que era perecível será invadido pela eternidade. É o momento exato em que os corpos celestiais serão concedidos aos justos. A escolha da trombeta como símbolo não é aleatória. No Antigo Testamento, trombetas eram usadas para convocar o povo, iniciar guerras, proclamar festas e anunciar a presença de Deus. Aqui, ela cumpre sua função máxima: convocar os eleitos para o encontro com o Senhor, não mais como peregrinos, mas como cidadãos da glória. A metamorfose dos corpos ocorre nesse instante, nem antes nem depois. É o toque que sela o fim da era presente e inaugura uma nova era, onde o corpo celestial será a vestimenta oficial dos redimidos. Essa revelação nos confronta com uma pergunta séria. Estamos ouvindo as trombetas que já soam no Espírito? Mesmo antes da última trombeta literal, há sons proféticos no ar, alertando, chamando, despertando os que dormem espiritualmente. A expectativa desse evento deve purificar o coração do cristão e renovar seu compromisso com Deus. Não se trata de viver com medo, mas com reverência. A qualquer momento, o toque pode soar, e com ele, a transformação será irreversível. Nada mais será como antes. O corpo celestial não virá por mérito, mas por chamada divina. E essa chamada será precedida por uma trombeta que não respeita fronteiras nem distâncias. Ela ecoará além dos túmulos, penetrará as cidades, florestas, mares e desertos. Cada eleito ouvirá, reconhecerá e será transformado. Esse será o momento mais glorioso da história humana, quando num segundo a humanidade redimida será revestida de imortalidade. E tudo isso começará com um som. Depois de revelar a transformação do corpo, Paulo não contém sua exultação. Ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essas palavras não são apenas poesia, são gritos de triunfo. A morte, que por séculos reinou como inimiga invencível, finalmente será vencida. O corpo celestial não apenas sobrevive à morte, ele a sepulta para sempre. A morte será engolida pela vitória, e não por uma vitória comum, mas por uma vitória eterna, selada pela ressurreição. O aguilhão da morte, segundo Paulo, é o pecado, e a força do pecado é a lei. Isso nos mostra que a morte não é apenas uma consequência biológica, mas uma realidade espiritual, alimentada pela transgressão e sustentada pela justiça da lei divina. Mas quando Cristo cumpre a lei, leva o pecado e ressuscita, ele desmonta esse sistema de condenação. O corpo celestial, portanto, é a expressão final dessa libertação. Um corpo que já não pode pecar, nem morrer, nem ser condenado. Ele será a morada perfeita da justiça redentora de Deus. Essa vitória sobre a morte é tanto coletiva quanto pessoal. Cada cristão que se despede de um ente querido em Cristo carrega essa esperança. O túmulo não é mais o fim, mas a sementeira de algo glorioso. E quando a trombeta soar e o corpo for transformado, a morte não terá mais onde se esconder. Ela será derrotada não apenas teologicamente, mas existencialmente, visivelmente, eternamente. O corpo glorificado não conhecerá o medo, o luto ou a separação. Será pleno em vida, uma vida que não pode ser tocada pela decadência. As implicações dessa vitória são profundas. Se a morte foi vencida, então o cristão é chamado a viver sem medo. Isso não é irresponsabilidade, mas liberdade.
A certeza do corpo celestial, livre da morte, nos convida a uma ousadia santa, a uma vida que não é controlada pelo temor do fim, mas pela expectativa do reencontro. Cada sepultura será um altar de vitória. Cada lágrima derramada diante da morte será recolhida por Deus como semente de glória futura. O corpo celestial será, por fim, o corpo da vitória. Não vitória nossa, mas de Cristo em nós. Um corpo que não carrega a marca do pecado, mas a assinatura do Espírito. E quando a morte for vencida, a canção do céu será ouvida na terra. Tragada foi a morte na vitória. Essa é a canção que o corpo celestial entoará com cada respiração, se é que ainda respiraremos, ou se viveremos de glória em glória, sem limitações. Ao tentar imaginar o corpo celestial, muitos se perguntam como ele será. Terá forma humana? Seremos reconhecidos uns pelos outros? Poderemos tocar, comer, andar? A Bíblia não fornece todos os detalhes, mas o suficiente para sabermos que o corpo glorificado será, ao mesmo tempo, familiar e surpreendente. Em Lucas capítulo 24, versículo 39, o próprio Jesus diz: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho." Isso nos mostra que o corpo ressuscitado mantém identidade, mas é livre das limitações conhecidas. O corpo glorificado será tangível, mas não limitado. Jesus podia ser tocado, mas também podia desaparecer e aparecer em locais diferentes, sem precisar de portas. Isso sugere que o corpo celestial será multidimensional, interagindo com a matéria, sem estar sujeito às leis físicas que hoje nos regem. Ele será um corpo funcional, capaz de se mover, falar, expressar emoções e, ao mesmo tempo, completamente imune à fadiga, ao envelhecimento e à doença. Será um corpo adequado à eternidade, feito para habitar a presença de Deus, sem necessidade de reparos, sem vulnerabilidades. Quanto à aparência, parece evidente que manteremos nossa identidade reconhecível. Os discípulos reconheceram Jesus, ainda que com dificuldade inicial, o que aponta para uma continuidade entre quem somos agora e quem seremos. Isso oferece um grande consolo. Reencontros serão reais, relacionamentos continuarão, memórias não serão apagadas. O corpo celestial não será uma anulação da personalidade, mas sua plena expressão, livre de todas as distorções causadas pelo pecado. Será um corpo à imagem de Cristo, mas ainda singular. Como estrelas, cada um com seu brilho próprio, a função do corpo glorificado não será apenas existir, mas servir. No novo céu e nova terra, os redimidos terão responsabilidades, atribuições e missões. A eternidade não será um repouso inerte, mas uma atividade gloriosa. O corpo celestial será instrumento de adoração, de serviço, de comunhão e de governo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, é dito que reinaremos com Cristo. E para reinar, é necessário um corpo à altura dessa autoridade. Cada músculo espiritual, por assim dizer, será ajustado para essa missão eterna. Em essência, o corpo glorificado será uma fusão perfeita entre o humano e o divino, não no sentido de perder nossa humanidade, mas de vivê-la em sua forma mais plena. Será o fim de todo sofrimento físico, de toda insegurança corporal, de todo aprisionamento à carne. O corpo celestial será o novo templo da presença de Deus em nós. E ao contemplarmos isso, somos chamados não apenas a esperar, mas a ansiar, a desejar ardentemente o dia em que seremos como Ele é e finalmente compreenderemos o que significa ter um corpo feito para a glória. O que Paulo ensina aos coríntios sobre o corpo celestial não é uma doutrina isolada. O eco dessa revelação pode ser percebido em várias de suas cartas, onde ele retoma e aprofunda o tema da transformação do corpo. Um exemplo claro está em Filipenses capítulo 3, versículo 21, onde Paulo afirma que o Senhor transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória.
Essa afirmação reforça a continuidade entre o corpo atual e o corpo vindouro, ao mesmo tempo em que aponta para a obra ativa de Cristo em operá-la. Em Romanos, capítulo 8, versículo 23, o apóstolo fala sobre a redenção do corpo como uma parte essencial da esperança cristã. Ele descreve a criação inteira gemendo, aguardando o momento em que os filhos de Deus serão revelados, e isso inclui a glorificação do corpo. A linguagem é intensa porque a expectativa é grandiosa. A redenção não é completa sem o corpo celestial. Somos salvos em espírito, regenerados na alma, mas ainda aguardamos a plena manifestação da salvação, quando até o corpo participará da glória divina. Outro trecho importante aparece em 2 Coríntios, capítulo 5, onde Paulo compara nosso corpo atual a uma tenda e o corpo celestial a um edifício eterno, preparado por Deus. Ele fala de um anseio profundo, quase doloroso, por ser revestido desse novo corpo. O apóstolo não trata a morte como algo desejável, mas afirma que, se possível, preferiria não ser despido, morrer, mas ser revestido diretamente da incorruptibilidade. Esse anseio mostra que o corpo celestial não é um adorno periférico, mas o cumprimento da esperança cristã em sua forma mais concreta. Essas menções, ao longo das cartas, mostram que Paulo vivia com a consciência constante do corpo glorificado. Isso influenciava sua forma de lidar com o sofrimento, sua perseverança nas perseguições e sua renúncia aos prazeres passageiros. Ele via o corpo atual como algo temporário, mas não descartável, como uma semente plantada com propósito, que seria colhida em glória. Essa perspectiva moldava sua ética, sua espiritualidade e até mesmo sua disposição para enfrentar a morte sem temor. Essa harmonia entre as cartas revela que o ensino sobre o corpo celestial não era apenas uma doutrina para consolar os aflitos, mas uma base sólida para uma vida cristã equilibrada. A teologia paulina sobre o corpo ressurreto é como um fio de ouro que costura suas epístolas, sempre nos lembrando que fomos feitos para algo maior. E ao lermos essas cartas com atenção, percebemos que cada página pulsa com a expectativa daquilo que ainda não foi plenamente revelado, mas já nos foi prometido com firmeza. Antes mesmo de Paulo desenvolver sua teologia sobre o corpo glorificado, Jesus já havia introduzido conceitos que apontavam para essa realidade. Em Lucas capítulo 20, versículo 36, ao responder aos saduceus sobre a ressurreição, Jesus afirma que os que forem dignos da ressurreição não podem mais morrer, pois são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Essa declaração é profunda. Ao compará-los aos anjos, Jesus não está dizendo que os redimidos se tornarão anjos, mas que viverão em um estado semelhante, sem morte e em plena comunhão com o Pai. Outro momento revelador está em João capítulo 5, versículo 29, quando ele afirma que virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. Jesus aponta para uma ressurreição literal, corporal, que envolverá todos os mortos. Ele não está falando de uma ressurreição simbólica ou metafórica, mas de um evento real, com impacto eterno. E ao fazer isso, ele confirma o mesmo ensinamento que Paulo mais tarde expandirá com riqueza de detalhes. A própria ressurreição de Jesus é a prova viva da realidade do corpo celestial. Após a cruz, ele ressuscita com um corpo transformado. Maria Madalena o reconhece apenas depois que ele fala. Os discípulos no caminho de Emaús percebem quem ele é quando ele parte o pão. Isso revela que o corpo glorificado carrega identidade, mas também uma dimensão espiritual que transcende os sentidos naturais. E ainda assim é um corpo real. Ele convida Tomé a tocar suas feridas. Come peixe diante deles. Essas ações são evidências inegáveis de que o corpo celestial é físico, tangível, mas glorificado. Jesus também fala da casa do Pai.
Em João, capítulo 14, como um lugar preparado para os seus. Essa promessa envolve mais do que um espaço espiritual. O contexto sugere um ambiente para corpos transformados, sim, mas reais. Afinal, um lugar preparado implica existência concreta. O corpo celestial será adequado a essa nova habitação. Não será um corpo feito para suportar o mundo caído, mas para habitar a glória. As palavras de Jesus abrem a mente dos discípulos para essa realidade. Existe vida além da morte. E essa vida terá forma, função e propósito. Os ensinamentos de Jesus, quando lidos à luz da ressurreição, se tornam ainda mais impactantes. Ele não veio apenas para salvar almas, mas para redimir o ser humano por completo. E isso inclui o corpo. O corpo celestial, portanto, não é apenas um ensino paulino, mas uma verdade firmemente enraizada nos próprios lábios do Mestre. Jesus viveu, morreu e ressuscitou para que um dia aqueles que nele creem também ressuscitem com corpos semelhantes ao dele. Essa é a esperança viva que ele semeou e que florescerá plenamente no tempo do Pai. Saber que o corpo celestial nos aguarda deveria transformar radicalmente a maneira como vivemos hoje. Paulo deixa isso evidente quando conclui o capítulo 15 de 1 Coríntios com uma exortação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Versículo 58. Ou seja, a revelação da ressurreição não é apenas para estimular a mente, mas para fortalecer o coração e renovar o compromisso com uma vida de serviço e santidade. A convicção de que receberemos um corpo glorificado nos livra da tentação de viver apenas para o agora. Muitos vivem consumidos pela busca da beleza física, pela obsessão com o envelhecimento ou pela fuga do sofrimento. Mas quando se entende que este corpo é temporário e que um corpo eterno está reservado, muda-se o foco. Passamos a cuidar do corpo com responsabilidade, mas sem idolatria. Vivemos não para preservar a juventude, mas para nos preparar para a eternidade. Cada ato de fé, cada sacrifício, cada renúncia ganha peso eterno. Essa esperança também nos ajuda a resistir às pressões morais de um mundo que nega a eternidade. O corpo celestial é a prova de que o pecado não terá a palavra final. Em Romanos, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Esse chamado à pureza corporal ganha nova força quando sabemos que o corpo atual é apenas o anteprojeto de algo maior. Não usamos o corpo para satisfazer desejos momentâneos, mas como um instrumento de adoração, antecipando o dia em que ele será plenamente santificado. A vida cristã não é uma espera passiva, é uma preparação ativa. Se cremos na ressurreição, então cada dor é redentora, cada provação é pedagógica, cada decisão tem peso eterno. A maneira como lidamos com o sofrimento muda. A visão que temos da morte muda. A esperança da ressurreição nos torna invencíveis diante das ameaças que este mundo impõe. Não somos consumidos pelo desespero, porque sabemos que um novo corpo, um novo céu e uma nova terra estão à nossa espera. Quando Paulo conclui o capítulo falando sobre firmeza, constância e abundância na obra do Senhor, ele está mostrando que a doutrina da ressurreição deve nos tornar mais dedicados, não menos. A esperança do corpo celestial não é um convite à passividade, mas ao fervor. Vivemos com os olhos no futuro, mas com os pés no presente, conscientes de que o corpo glorificado que nos aguarda é também a coroa das nossas obras feitas em Cristo. Nada é em vão, nem a lágrima, nem a oração, nem o cansaço. Tudo está sendo registrado e tudo será recompensado, inclusive com um novo corpo. A promessa do corpo celestial não se limita a um evento repentino e final, mas faz parte de um processo contínuo de transformação que já começou. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Essa transformação progressiva não é meramente espiritual. Ela antecipa o que se consumará fisicamente quando formos revestidos do corpo glorificado. A imagem de Cristo é o destino final, e o corpo celestial é a expressão última dessa imagem. A jornada cristã é um movimento constante rumo à semelhança com o Filho de Deus. Essa glória crescente já molda nosso caráter, nossas escolhas e nosso modo de viver. Mas há uma glória que ainda não foi revelada. João declara em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Essa semelhança inclui o corpo. Cristo é o padrão, o modelo, a forma plena do que fomos criados para ser. Ver o Senhor face a face trará uma transformação instantânea, e o que hoje é fé se tornará realidade. Esse crescimento espiritual atual é uma preparação para a transformação futura. Cada ato de santidade, cada busca sincera por Deus, é como um artesão lapidando a pedra bruta da nossa natureza. O corpo celestial não será um presente dado ao acaso, mas o fruto de uma vida moldada à imagem de Cristo. Embora não possamos acelerar o momento da transformação física, podemos participar do processo espiritual agora. E quanto mais nos parecemos com Jesus interiormente, mais nos afinamos com a glória que um dia vestiremos por fora. A ideia de glória progressiva também corrige a noção errada de que a vida cristã é apenas espera passiva. Somos chamados a crescer, amadurecer, brilhar cada vez mais. O corpo glorificado não será um acidente no tempo, mas a coroação de um processo que começou na regeneração. A santificação é a estrada que leva ao corpo glorioso, e por isso ela é essencial. Quem despreza a glória interior hoje não entenderá o peso da glória exterior que o aguarda. A eternidade começa com pequenas escolhas diárias que refletem o caráter de Cristo. Seremos como Ele é. Essa é a promessa que transforma tudo. Ela nos tira da mediocridade, nos arranca do conformismo e nos lança na direção de uma vida plena, comprometida e cheia de propósito. O corpo celestial é mais do que destino, é um chamado. Um chamado para crescer em glória, a cada dia, até que Ele venha. E quando Ele vier, o que começou em nós será completado com perfeição. A doutrina do corpo celestial não é uma teoria distante ou mística demais para a vida diária. Pelo contrário, ela traz implicações práticas que moldam a forma como enfrentamos a dor, lidamos com as perdas e conduzimos nossas escolhas. Paulo mostra isso com clareza em Romanos capítulo 8, versículo 18, quando afirma: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Essa glória é em parte o corpo celestial, a resposta final de Deus para o sofrimento do corpo terreno. Quando entendemos que tudo o que é quebrado será restaurado, que tudo o que é frágil será revestido de força, conseguimos suportar melhor as provações. Isso não significa que ignoramos a dor ou fingimos que não sofremos. Significa que a dor não é o fim. A esperança futura funciona como um antídoto contra o desespero. Ela não nega o sofrimento, mas o coloca em perspectiva. Uma eternidade de glória relativiza até mesmo as perdas mais agudas desta vida. Essa verdade também muda a maneira como vemos nosso corpo hoje. Ele deixa de ser um fim em si mesmo para se tornar um meio, um instrumento de serviço e adoração. Cuidamos dele com responsabilidade, não por vaidade, mas por missão. Ele é o templo do Espírito Santo agora e será glorificado depois. Isso nos leva a uma vida de equilíbrio, nem hedonismo, nem desprezo do corpo, mas mordomia. Sabemos que o corpo presente é temporário, mas ainda assim sagrado. A esperança do corpo celestial também fortalece a ética cristã. Se o nosso destino é viver eternamente em um corpo glorificado, devemos viver agora com dignidade, pureza e fidelidade. Paulo exorta os crentes a glorificarem a Deus no corpo porque ele foi comprado por um alto preço.
Cada decisão sobre o que comemos, o que vemos, o que fazemos com nosso corpo, carrega um peso eterno. Essa consciência nos protege do imediatismo e nos ancora na eternidade. O corpo celestial é mais do que uma curiosidade teológica. É uma lente pela qual reinterpretamos toda a nossa jornada terrena. Cada dor tem prazo de validade. Cada enfermidade tem um fim. Cada cicatriz será substituída por glória. Isso nos motiva a viver com mais fé, mais firmeza e mais propósito. A esperança futura não nos tira da realidade. Ela nos devolve a ela com os olhos cheios de eternidade. Paulo encerra sua magistral exposição sobre a ressurreição com um chamado direto à perseverança. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa conclusão revela que a revelação do corpo celestial não foi dada apenas para consolar, mas para impulsionar. A esperança da ressurreição é combustível para a fidelidade no presente. Saber que seremos transformados deve nos tornar inabaláveis diante das pressões da vida. O verbo ser abundantes aponta para uma vida que transborda em obras, em amor, em dedicação. Não é uma existência contida ou tímida, mas plena. O corpo celestial é o destino, mas o serviço agora é a estrada. Essa abundância não nasce da obrigação, mas da gratidão. Quem compreende a glória que virá, vive com intensidade hoje. Cada ação feita em nome do Senhor, cada gesto de fé, cada sacrifício secreto tem valor eterno e será lembrado quando formos transformados. Ser firmes e inabaláveis não significa não sentir medo, nem fraquezas, mas não ceder à desistência. A fé que espera o corpo celestial é uma fé que resiste. Ela não se dobra ao desânimo, nem se rende à pressão. Ela se alimenta da certeza de que o que está por vir é infinitamente melhor. Essa firmeza é fruto da convicção de que Deus não se esquece do que fazemos em seu nome. Tudo será recompensado, até o menor dos serviços feitos com amor. Essa última exortação também serve como um lembrete contra a apatia espiritual. Saber que um novo corpo nos espera não nos leva à inércia, mas à ação. Não estamos apenas esperando ser glorificados. Estamos nos preparando para isso, servindo, trabalhando e sendo moldados pelo Espírito. O corpo celestial é o destino, mas o caráter que o acompanhará está sendo forjado agora. E isso exige firmeza, constância e abundância. O corpo glorificado será, por fim, o testemunho de que todo esforço valeu a pena. Nenhuma renúncia foi em vão, nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração foi ignorada. Quando finalmente estivermos revestidos de imortalidade, entenderemos com clareza que o trabalho no Senhor jamais foi em vão. E esse entendimento nos sustentará até o dia em que ouvirmos: vinde, benditos de meu Pai, e nossos corpos forem, enfim, transformados para a glória. As verdades que estamos descobrindo têm o poder de transformar a forma como vemos a vida e a eternidade. Compartilhe nos comentários suas impressões, conte o que mais tocou sua fé e ajude outras pessoas a refletirem também. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e acompanhe cada revelação que fortalece o coração e ilumina a esperança.